Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar uma macromolécula muito importante, que tem uma função muito importante na célula, que é o lipídio. Então, a gente vai ver basicamente qual a função dos lipídios, quais são os tipos de lipídios e a estrutura molecular básica dessas macromoléculas. E aí, mais para o final da aula, a gente vai conversar também um pouco sobre lipoproteínas, né? Como o próprio nome fala, lipoproteínas são moléculas de lipídios mais proteínas. Então, mais para o final da aula, a gente vai ver sobre esse assunto. Vamos lá, quais são os objetivos de aprendizagem da aula de hoje? Então, vou começar a aula falando para vocês sobre os tipos de lipídios, né? A gente vai ver que os lipídios são divididos em duas categorias, lipídios de reserva nutritiva e lipídios de estrutura. Também vou falar para vocês qual a função desses lipídios e a estrutura molecular dos lipídios. E aí, no final da aula, a gente vai conversar um pouco sobre as lipoproteínas. Conforme eu falo, acho que quase todas as aulas, as nossas células têm 4 macromoléculas básicas, né? Principais. Essas 4 moléculas principais são as proteínas. Já estudamos as proteínas, né? Sabemos que as proteínas são feitas de aminoácidos, então macromolécula proteína, subunidade aminoácido. Já estudamos também os polissacarídeos, que são os carboidratos, macromolécula, polissacarídeos, subunidade, são os monossacarídeos, né, como a glicose, por exemplo. Não estudamos ainda ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, mas vamos estudar nas próximas aulas, não percam. E hoje o nosso assunto são os lipídios, né? Então, uma macromolécula muito importante da célula. Já vimos várias vezes também, né? Lipídio, macromolécula, subunidade, ácido graxo. Os lipídios, eles são muito importantes para a célula, eles têm diversas funções biológicas e a gente vai focar justamente nisso nessa aula de hoje. Os nossos lipídios, eles podem ser divididos em duas grandes categorias. No nosso corpo, uma parte do lipídio vai ficar reservado dentro da célula de gordura, estocado, e aí a gente chama este lipídio aqui de lipídio de reserva. E nos próximos slides eu vou mostrar para vocês um outro tipo de lipídio, que é o lipídio estrutural. Então, lipídio de reserva. Vamos supor que eu tenha feito agora uma alimentação rica em lipídios, rica em gordura. Então, o meu corpo vai quebrar essas moléculas, né, no processo digestório. Eu vou absorver essas moléculas e uma parte eu vou utilizar para produzir ATP. Então, já vimos isso, né? Os ácidos graxos lá na mitocôndria, eles são transformados em ATP. Só que agora, neste momento, eu estou aqui sentada. Claro que eu estou precisando de uma quantidade razoável de ATP, mas não um monte de ATP. Então, eu não vou usar todos aqueles ácidos graxos que eu ingeri para produzir ATP neste momento. E aí, o que eu faço com esse excesso de ácidos graxos? Eu jogo fora? De jeito nenhum, já falei isso para vocês. O nosso corpo não desperdiça energia. Então, eu guardo. Eu guardo aqui nesta célula, que é especializada nisso. Essa célula é especializada em estocar gordura. Essa célula se chama adipócito, né? Adipo vem de gordura, cito vem de célula. Adipócito é uma célula que tem como função reservar a gordura, guardar a gordura. E aí, conforme eu vou me alimentando, conforme eu vou consumindo lipídio e não vou transformando em ATP, eu vou guardando. Eu vou guardando esse lipídio e essa célula vai crescendo. O conjunto dessas células, o conjunto desses adipócitos, a gente chama de tecido adiposo branco, né? Ou também a gente pode falar banha, a famosa banha. A famosa banha nada mais é do que um conjuntinho de células que armazenam gordura.
É comum muitas pessoas associarem gordura como algo negativo, né? Como uma coisa ruim, mas na verdade o problema é o excesso de gordura. O lipídio, de maneira geral, ele é muito importante para a gente, porque além de funcionar como um reservatório energético, muitas células de gordura sintetizam vitaminas, sintetizam hormônios. O nosso tecido adiposo também funciona como um isolante térmico e a nossa capacidade de armazenar energia na forma de gordura foi fundamental para a evolução da nossa espécie. Se vocês pararem para pensar, antigamente, né, os nossos ancestrais, eles não tinham toda a disponibilidade alimentar que a gente tem atualmente. Muitas vezes, eles só conseguiam se alimentar no verão. E aí, no inverno, o que acontecia? A comida era escassa, eles morriam de fome? Não, porque eles tinham energia estocada na forma de gordura. E aí, nós herdamos isso dos nossos ancestrais. A nossa capacidade de armazenar energia na forma de gordura é um aspecto evolutivo e foi fundamental para a nossa sobrevivência. Acontece que hoje a disponibilidade alimentar ela é farta e ela é constante. Então a gente come todos os dias e muitas vezes em excesso. É o excesso dessa gordura que é maléfico, é o excesso que está associado a diversos problemas, principalmente um conjunto de doenças que a gente chama de síndrome metabólica. Mas a gordura, numa quantidade ideal, ela é importantíssima para o bom funcionamento do nosso corpo. Bom, então a gente acabou de ver que existe uma categoria de lipídio, que é o lipídio de reserva nutritiva. E existe uma outra categoria, que é o lipídio de estrutura. O que é esse lipídio de estrutura? É um tipo de lipídio que faz parte da estrutura da nossa membrana celular ou membrana plasmática. Então, a gente já viu que as nossas células são envoltas, são delimitadas por uma membrana, que é a membrana plasmática. Esta membrana plasmática, então aqui a gente tem uma imagem ampliada da membrana plasmática, né? Só um pedacinho. Essa membrana plasmática, ela é todinha feita de lipídios. A gente vai ver daqui a pouco que são os fosfolipídios. Não só a membrana plasmática, mas também como a membrana de todas as organelas celulares. É feita de lipídios, então se faz parte da estrutura da membrana, se constitui a estrutura da membrana, é, portanto, um tipo de lipídio chamado lipídio de estrutura. Aqui é só um comentário em relação à nomenclatura. Quando a gente tem um tipo de lipídio no estado sólido, a gente chama de gordura. Mas quando esse lipídio está no seu estado líquido, então a gente chama de óleo, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de coco. Então, o que são os óleos? São lipídios, só que no seu estado líquido. A gente já viu nas aulas anteriores que as moléculas, né, quando elas formam a ligação covalente, essa ligação covalente pode ser polar ou apolar. Vimos isso nas nossas primeiras aulas, né? Os elementos formam moléculas por ligações covalentes, e essas ligações covalentes podem ter polos, né? Um polo positivo e um polo negativo, e aí eu chamo de molécula polar, mas se não tiver polos, se não tiver um lado positivo e outro negativo, eu falo que é uma molécula apolar. Se você não lembra dessa aula, vai lá e dá uma estudadinha e depois você volta aqui e continua assistindo o vídeo. A água, ela é polar. Vimos também que polar só se mistura com polar. Lipídios são moléculas apolares. Sendo assim, os lipídios, eles não se misturam com a água. A gente tem aqui, ó, um óleo e a água. Por mais que eu chacoalhe aqui, né? Por mais que eu tente misturar, eles não se misturam. Por quê? Polar não se mistura com apolar. Sendo assim, os lipídios são moléculas hidrofóbicas. Eles não se misturam com a água.
Vamos lá, prestem atenção agora. Os lipídios, eles são macromoléculas, são moléculas grandes. São moléculas grandes formados por moléculas menores. Essas moléculas menores são os ácidos graxos. Então, vimos que proteínas são formadas por aminoácidos, polissacarídeos são formados por monossacarídeos e os lipídios são formados por ácidos graxos. Então, aqui nessa figura, eu tenho a representação aqui, ó, de um ácido graxo apenas. Então, essa molécula gigante é um ácido graxo. Esta molécula gigante que vai formar os lipídios. Se a gente reparar, os ácidos graxos, eles são formados basicamente por carbono. Então, aqui, ó, tem uma cadeia de carbono, hidrogênio. Então, vejam aqui, né? Tem os átomos de hidrogênio e aqui, ó, oxigênio. São exatamente os mesmos elementos que formam os carboidratos. Então, qual é a diferença dos ácidos graxos para os carboidratos? Qual é a diferença de um ácido graxo para uma molécula de glicose? Este ácido graxo tem uma quantidade muito maior de carbono. Então, os ácidos graxos são moléculas muito maiores que os monossacarídeos. A gente viu que os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, têm só 5 ou 6 átomos de carbono. Os ácidos graxos podem ter muito mais átomos de carbono, né? Podem ter 10, podem ter 15, dependendo do tipo de ácido graxo. Então, apesar dessa estrutura básica ser a mesma que a dos monossacarídeos, carboidrato, hidrogênio e oxigênio, os ácidos graxos apresentam uma quantidade muito maior de carbono. Os nossos lipídios de reserva, eles ficam armazenados lá no nosso tecido adiposo sob a forma de uma molécula chamada triacilglicerol, né? Ou TAG. Esse triacilglicerol, muitas vezes, vocês também vão escutar como triglicerídeo ou triglicérides, tá? Tudo a mesma coisa. O que é esse triacilglicerol? Bom, então a gente já viu que o monômero do lipídio é o ácido graxo. Então, aqui ó, eu tenho representado 3 moléculas de ácido graxo. 1, 2, 3. Essas moléculas se agrupam a cada trio, a cada 3, e se ligam numa outra molécula chamada glicerol. Daí vem o nome, né? Tri de 3-acil de ácido graxo, glicerol, triacilglicerol. Aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês no próximo slide, mas aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula de glicerol e uma molécula de ácido graxo, né? Vejam quantos carbonos tem esse ácido graxo. Uma molécula de glicerol mais uma molécula de ácido graxo, então aqui, ó, uma molécula de glicerol mais uma molécula de ácido graxo, monoglicerídeo ou monoacilglicerol. Uma molécula de glicerol mais 2 moléculas de ácido graxo, um diglicerídeo ou diacilglicerol. E, finalmente, uma molécula de glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, a gente tem triglicerídeo ou triacilglicerol. É exatamente desse jeitinho aqui que os nossos ácidos graxos ficam guardados lá nas nossas células adiposas, na forma de triacilglicerol. Essa figura nada mais é do que a representação química de uma molécula de triacilglicerol. Então, aqui do lado a gente tem a cadeia lateral, né, de glicerol, e aqui, ó, 3 moléculas
gigantes de ácido graxo. Então, é desse jeitinho aqui que os lipídios de reserva ficam lá estocados nas nossas células de gordura. Esses ácidos graxos que formam os lipídios, eles podem ser de dois tipos. Um tipo que a gente chama de ácido graxo saturado e um outro tipo que a gente chama de ácido graxo insaturado. Então, qual é a diferença entre o saturado e o insaturado? Vejam que no ácido graxo saturado, os carbonos, eles só estabelecem entre eles ligações covalentes simples. Então, o ácido graxo saturado é aquele tipo de ácido graxo que só tem ligação covalente simples entre os átomos de carbono. Já o ácido graxo insaturado tem pelo menos uma ligação covalente dupla entre os átomos de carbono. Uma ou mais, tá? Mas no mínimo uma. Tem uma ligação covalente dupla entre os átomos de carbono, a gente já chama de ácido graxo insaturado. Geralmente, os alimentos que têm gordura animal apresentam ácido graxo saturado. Então, aqui tem um bacon cheio de gordura animal. O ácido graxo saturado, ele é pior para a nossa saúde. Então, o consumo em excesso de ácido graxo saturado é muito mais prejudicial do que o consumo em excesso do ácido graxo insaturado. De maneira geral, o ácido graxo insaturado, ele está presente na gordura vegetal. Então, por exemplo, o abacate, ele é rico em gordura, mas é um tipo de gordura que não é tão maléfica quanto a gordura do bacon, porque esse ácido graxo é insaturado. Só que mesmo o ácido graxo insaturado, em algumas circunstâncias, ele pode sim ser maléfico. Então vamos só retomar. O ácido graxo, ele pode ser saturado se ele só tiver ligação covalente simples. Se ele tiver pelo menos uma ligação covalente dupla, ele é insaturado. Só que existem dois tipos de ácidos graxos insaturados. Um que a gente chama de cis e o outro que a gente chama de trans. O ácido graxo insaturado cis, ele sim é o menos maléfico. Esse nome cis está relacionado, cis ou trans, né? Esses nomes estão relacionados com a estrutura química. Qual é a diferença de um ácido graxo insaturado cis ou trans? Se vocês forem observar, aqui na molécula do ácido graxo insaturado cis, estão vendo que esse átomo de hidrogênio está do mesmo lado que este outro átomo de hidrogênio? Então, se os átomos de hidrogênio estiverem aqui, ó, do mesmo lado da cadeia, eu falo que esse ácido graxo é insaturado cis. Mas, se esses átomos de hidrogênio estiverem do lado oposto da cadeia, estão vendo aqui? Esse aqui está desse lado, esse aqui está do outro lado. Se esses átomos de hidrogênio estiverem do lado oposto da cadeia, aqui, ó, do lado oposto, então eu chamo esse ácido graxo de insaturado trans. Geralmente, alimentos industrializados apresentam ácido graxo insaturado trans. E apesar de ser insaturado, esse ácido graxo, o excesso desse ácido graxo, está associado com diversos tipos de doenças, principalmente aquelas doenças metabólicas. E quais são os alimentos, né, ricos em gordura trans? Principalmente os alimentos industrializados. A gordura é muito palatável, né? Então, o nosso sistema límbico, que é a nossa estrutura do sistema nervoso central responsável
pelas nossas emoções, o nosso sistema límbico ele tem uma percepção prazerosa quando a gente come gordura. Gordura é realmente muito gostoso, principalmente gordura junto com carboidrato. Não tem como ser ruim. Mas esses alimentos industrializados, cheio, né, de gorduras trans, eles são muito prejudiciais para a nossa saúde, quando em excesso, obviamente. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela nutricional, né? Vocês obviamente já viram isso muitas vezes. Eles sempre trazem informações sobre quantidade de gordura saturada e quantidade de gordura trans. Então vejam aqui, esse alimento tem 5 gramas de gordura. Dessas 5 gramas, 0,87 é gordura saturada e 0,13 é gordura trans. E o resto é gordura o quê? Gordura cis, né? Só que como a gordura cis, insaturada cis, não é tão prejudicial, eles acabam não colocando aqui no rótulo dos alimentos. E aqui tem, óbvio, né, o valor de carboidrato e o valor de proteínas. Aqui, só um adendo em relação ao slide anterior. Reparem que molhos prontos para salada são alimentos, né, ricos em gordura trans. Então, você vai lá comer uma saladinha achando que tá fitness. A professora Carol falou que salada tem bastante fibra, que é bom para o trato gastrointestinal, é bom para minha microbiota e etc. Só que aí você pega essa salada e enche de molho, né? Aqueles molhos industrializados. Não adianta muita coisa, né? Então, o ideal é temperar a salada com alguma coisa que não seja industrializada. Então, tipo um vinagre, um limão, até mesmo um azeite, que tem gordura, mas não tem gordura trans. Ok, vimos que o principal tipo de lipídio de reserva é o triacilglicerol. Já o principal tipo de lipídio estrutural é o fosfolipídio. Então, qual é a composição do fosfolipídio? Assim como o triacilglicerol, também tem aqui, ó, uma molécula de glicerol ligada a duas moléculas de ácido graxo. Só que aqui, a terceira ligação covalente, essa terceira ligação covalente, em vez de ser outro ácido graxo, é um grupo fosfato. É como se fosse um diacilglicerol, então tem um glicerol e dois ácidos graxos, mais um grupo fosfato, por isso que chama fosfolipídio. É um lipídio que tem o seu grupo fosfato. Então, aqui a gente tem a representação química, aqui é o grupo fosfato, aqui é o glicerol e aqui são os ácidos graxos. Então, aqui é um ácido graxo saturado, porque só tem ligação covalente simples entre os carbonos, e aqui é um ácido graxo insaturado, né? Porque tem uma ligação covalente dupla entre os carbonos. E esses fosfolipídios, eles vão fazer parte da estrutura da membrana plasmática. Então, aqui, ó, peguei um pedacinho da membrana plasmática e ampliei. Vejam aqui que toda a membrana plasmática, ela é formada de fosfolipídios. Eles ficam organizados dessa maneira, né? Um de frente para o outro. Então, aqui, ó, eu tenho o meio extracelular. Aqui, toda essa região aqui, ó, faz parte da membrana plasmática. E aqui eu tenho o meio intracelular. A gente fala que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica. Por que bicamada? Porque eu sempre tenho duas moléculas de fosfolipídios, uma de frente para a outra. Nas próximas aulas, a gente vai ter uma aula específica só sobre a membrana plasmática. O que eu já quero adiantar é o seguinte: o grupo fosfato, a parte do grupo fosfato, aqui, ó, do fosfolipídio, ela é hidrofílica, ela é polar, ou seja, ela
sente atração pela água, ela gosta da água. E essa parte aqui do ácido graxo, já vimos que é apolar, é hidrofóbica, não gosta da água. Então, vejam, eu tenho uma única molécula, o fosfolipídio, que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. O fosfolipídio, ele é ao mesmo tempo hidrofílico e hidrofóbico. Quando uma molécula é hidrofílica e hidrofóbica ao mesmo tempo, a gente fala que essa molécula é anfifílica ou anfipática. Filia é atração. Anfi quer dizer dois, né? Então, por exemplo, o sapo, ele é um anfíbio. Ele gosta tanto da terra quanto da água. O fosfolipídio, ele é anfifílico, ele gosta tanto da água quanto da gordura. Essa parte do grupo fosfato, que é hidrofílica, sempre vai estar voltada para o meio extracelular, que é aquoso, ou para o meio intracelular, que também é aquoso, né? Já vimos que o citosol, né, que fica dentro da célula, é um líquido, é um gel aquoso. Então, a cabeça do fosfolipídio sempre fica voltado para o meio aquoso. E essa parte central do fosfolipídio, essa parte central que é hidrofóbica, fica voltada aqui para a parte interna da membrana plasmática. Existe ainda um outro tipo de lipídio, um outro tipo de gordura, que é chamada de colesterol. O colesterol tem uma estrutura muito parecida com a dos lipídios, mas tem uma característica bem peculiar, que são esses anéis aqui, né, chamados anéis de carbono. Então, os colesteróis, eles têm 4 anéis de carbono e eles são precursores de diversos hormônios. Os hormônios que a gente chama de hormônios esteroides ou hormônios esteroidais. Esses hormônios são cortisol, né, que é o nosso hormônio liberado em situações estressantes, e os hormônios sexuais, estradiol, testosterona e progesterona. Então, vejam a importância do colesterol para o nosso corpo. A gente usa o colesterol como matéria-prima para a produção de diversos hormônios. Algumas meninas que são muito magras, né, que sofrem de anorexia, ou mulheres que não têm uma alimentação rica o suficiente em gordura e em colesterol, acabam desenvolvendo uma patologia chamada amenorreia. Essas mulheres, elas não menstruam, justamente porque elas não conseguem produzir em quantidade adequada os hormônios sexuais, principalmente estradiol e progesterona. Nem todas as moléculas de lipídio no nosso corpo, elas são só lipídios, e nem todas as moléculas de proteínas são apenas proteínas. Muitas vezes essas moléculas se juntam. Então, existe um tipo de molécula que, na verdade, é a combinação dessas macromoléculas, que é a combinação dos lipídios e das proteínas. Essas moléculas são chamadas de lipoproteínas, né? Justamente porque essas moléculas são formadas por lipídios mais proteínas. Existem vários tipos de lipoproteínas. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês 2 tipos principais. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, sobre esse assunto, que é o conhecido popularmente como colesterol bom e colesterol ruim, né? HDL e LDL. O que são essas macromoléculas de HDL e LDL? Então, nada mais são do que lipoproteínas. São moléculas formadas por proteína, então aqui representado em azul, por colesterol e por triglicérides, né? Ou triglicerídeos. Então, vejam aqui, nessa molécula, a gente tem um aglomerado de colesterol e triglicerídeos, e em volta a gente tem as proteínas. Essas proteínas, elas podem estar em grande quantidade ou em pequena
quantidade. Quando essas proteínas estão em grande quantidade, a gente chama de HDL. São moléculas menores, mas que as proteínas estão em grande quantidade. Como as proteínas são um pouco mais pesadas que a gordura, essa molécula tem alta densidade, né? Densidade está relacionado com peso. Então, uma molécula de alta densidade, uma lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, é uma molécula que tem muitas proteínas e a parte lipídica, formada por triglicérides e colesterol, é um pouco menor. Agora, quando essa molécula tem maior quantidade de colesterol e de triglicerídeos e menor quantidade de proteína, a gente chama essa molécula de LDL. E aí essa molécula tem baixa densidade, porque o que tem alta densidade, na verdade, é a proteína. Se tem pouca proteína, tem baixa densidade. Se tem muita proteína, tem alta densidade. Então, o que são essas lipoproteínas? É a junção de colesterol e triglicerídeos com proteínas. Muita proteína, alta densidade. Pouca proteína, baixa densidade. Essas moléculas, elas circulam pela nossa corrente sanguínea. E a gente viu que os lipídios, eles são hidrofóbicos. E como a nossa corrente sanguínea é um meio aquoso, esses lipídios, eles só conseguem circular na nossa corrente sanguínea associados a uma proteína, né? A uma proteína, no caso, hidrofílica. Existe ainda um outro tipo de lipoproteína bem famoso, que é o VLDL. A molécula de VLDL tem muito mais gordura que uma molécula de LDL. Então, é uma lipoproteína de baixíssima intensidade. O VLDL está associado a vários tipos de doença. Na verdade, tanto o VLDL quanto o LDL. A gente ouve muito falar de colesterol bom e colesterol ruim. Então, numa forma bem popular, o LDL e o VLDL, eles constituem o que a gente chama de colesterol ruim, e o HDL, eles constituem o que a gente chama de colesterol bom. E por que o LDL é ruim e o HDL é bom? Bom, principalmente porque o LDL e o VLDL, eles têm muita quantidade de lipídios. E esses lipídios, eles podem acabar se aglomerando aqui nos nossos vasos sanguíneos, formando o que a gente chama de placas de ateroma. Essas placas de ateroma induzem uma doença chamada aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura aqui nos nossos vasos sanguíneos. E isso está associado com pressão alta e com problemas cardiovasculares. Essas placas de ateroma, vejam aqui, ó, essas placas de colesterol, quando elas se acumulam aqui na parede dos vasos sanguíneos, o que elas fazem? Elas obstruem a passagem do sangue, né? Então vejam aqui as hemácias, elas não conseguem atravessar essas placas de ateroma. Claro que dependendo da gravidade. Se isso aqui for uma artéria do coração, né, chamada artéria coronariana, a pessoa tem uma isquemia cardíaca e pode infartar, por exemplo, né, por falta de oxigênio no coração. Então, essas placas de ateroma, elas muitas vezes são as responsáveis pelas doenças cardíacas ou doenças cardiovasculares. Não confundam aterosclerose com arteriosclerose, né? São palavras parecidas, mas são diferentes, né? Aterosclerose é a formação de placas de ateroma. Arteriosclerose é uma doença que ocorre naturalmente conforme o envelhecimento, que se trata de um enrijecimento da perda de elasticidade da parede
das nossas artérias. E por que a gente fala, né, que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom? Porque enquanto o LDL induz o depósito de placas de gordura, de placas de ateroma nos nossos vasos sanguíneos, o LDL, ele remove essas placas de gordura nos nossos vasos sanguíneos. Então, o HDL está associado com a redução da formação das placas de ateroma e, consequentemente, com a aterosclerose. Bom, então, de tudo que eu falei para vocês, o que é mais importante? Vamos fazer aqui um fechamento da aula. Comecei falando que a gente tem duas categorias de lipídio, uma de reserva, outra estrutural. Lipídio de reserva é aquela gordura que fica estocada, armazenada nas nossas células do tecido adiposo. Lipídio de estrutura ou lipídio estrutural é aquele tipo de lipídio que compõe, que faz parte da nossa membrana plasmática e também faz parte da membrana das nossas organelas celulares. A gente viu também que a subunidade do lipídio é o ácido graxo. E o ácido graxo fica armazenado no nosso tecido adiposo na forma de triacilglicerol, que é uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Também falei para vocês que os ácidos graxos podem ser de dois tipos, insaturados e saturados. Os ácidos graxos saturados, eles são encontrados principalmente nos alimentos de origem animal, que tem gordura de origem animal, e a principal característica é que os carbonos só estabelecem entre si ligação covalente simples. Os ácidos graxos insaturados, eles são encontrados, podem ser encontrados em gordura de origem vegetal e também em alguns alimentos industrializados, né? Então, os ácidos graxos insaturados, eles são subdivididos em cis ou em trans, de acordo com sua estrutura molecular. A gordura trans é muito prejudicial para a nossa saúde e ela é encontrada principalmente nos alimentos industrializados. Bom, a gente também viu que o principal tipo de lipídio de estrutura são os fosfolipídios, que são formados por uma molécula de glicerol, duas de ácido graxo e um grupo fosfato. É importante lembrar que esse grupo fosfato, ele é hidrofílico e essa cauda aqui, ó, é hidrofóbica e os fosfolipídios formam a estrutura da nossa membrana celular. Também falei para vocês que vários hormônios são derivados de um tipo de gordura, que é o colesterol, e, portanto, o colesterol é fundamental para a produção dos nossos hormônios sexuais, né? Estradiol, testosterona e progesterona, o hormônio cortisol e alguns outros tipos hormonais. E aí eu terminei a aula falando sobre as lipoproteínas, que é a combinação de lipídios e proteínas. Existem dois tipos principais: as de alta densidade, maior quantidade de proteína, menor quantidade de gordura, e as de baixa densidade, que são as mais perigosas, né? Grande quantidade de lipídios, menor quantidade de proteína. Pessoal, aqui é uma sugestão de um vídeo, claro que temos um vídeo do TED Ed, né? Já falei para vocês desse canal super educativo. É uma recomendação, é um videozinho de 5 minutos que fala um pouco sobre as gorduras, né? Então, quem tiver interesse, assiste lá. É isso, gente. Como sempre, estudem essa aula. Muito obrigada. Agora eu vou passar uma atividade para vocês, mas eu vou enviar num outro arquivo, formato PDF, tá bom? Obrigada, gente. Beijos.